Bom, pessoal, voltando aqui com a nossa terceira parte, e ainda continuando falando sobre o Mein Kampf, o livrinho de Hitler, né? Então, você tinha no livro os princípios básicos do nazismo, as ideias antissemitistas, né? E também outras ideias que ele tinha e teorias aí que ele tinha para a Alemanha. Uma das mais famosas delas e que vai gerar a Segunda Guerra Mundial era a teoria do Lebensraum, que traduzindo, né, para o nosso bom português, significa espaço vital. Para Hitler, o tamanho da Alemanha era pequeno para aquele povo tão bonito, tão loiro, dos olhos azul, magrinhos, altos, rápidos. Para ele, pessoal, a Alemanha era pequena para o tamanho e a supremacia do povo ariano. Então, o que vai acontecer? Ele vai estimular quando ele estiver no governo. Então, chegou, ele ainda está preso, escrevendo um livrinho, foi solto, as ideias estão se espalhando. A busca de conquistas territoriais. Isso ele vai concretizar quando tiver no poder, que a gente já vai ver como foi que ele chegou lá. Ok? Outra coisa que ele bateu muito na tecla através do seu livro é o não cumprimento do Tratado de Versalhes. Então vocês lembram bem que o Tratado de Versalhes puniu de maneira muito rígida a Alemanha. Então, proibiu ter mais de 100 mil soldados, proibiu a construção de navios de guerra, aviões de guerra, de armamento, pagar não sei quantos milhões em dívidas, perdas territoriais, enfim. O Tratado de Versalhes puniu de maneira muito rígida a Alemanha, e para Hitler o Tratado de Versalhes era a primeira coisa que deveria ser eliminada. Então, ele empregava: não vamos cumprir o Tratado de Versalhes porque ele é uma imoralidade. Não vamos cumprir. Não vamos, tô nem aí se ninguém vai gostar. Não vamos cumprir o Tratado de Versalhes. Enfim, os anos se passaram, né? E aí, em 32, já após a grande crise de 29, a crise econômica que afetou diretamente a Europa também, porque a Europa pegava muito dinheiro emprestado dos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos não tinham mais dinheiro, né? Com a crise de 29, os nazistas se fortalecem, as ideias de Hitler já se espalharam, né? O livro já estava sendo vendido, a galera já estava lendo, e aí, em 32, eles conquistam um terço do parlamento alemão. O parlamento alemão se chama de Reichstag, né? O Reichstag. Beleza? Se lembra desse nome aqui. Como o partido dele vai ter praticamente a maioria, em 33, Hitler é nomeado o primeiro-ministro da Alemanha. Como era um parlamentarismo, lembra, era um parlamentarismo. Então, quem é a principal autoridade de um parlamentarismo? O primeiro-ministro. É como se ele controlasse todo o parlamento. Ele é o principal nome ali. Ok? E aí, Hitler é nomeado primeiro-ministro da Alemanha, em 33. É aqui que o rapaz vai começar a mandar. Em 34, ele é nomeado Führer. Ele é nomeado Führer, acima do primeiro-ministro. Olha só como ele foi subindo cada vez mais de cargo e de poder. Bruno, como foi que ele fez isso? Rapaz, através de violência, através de tortura, através de pressão. Se vocês não me apoiarem nisso aqui, eu mato. Sabe, Hitler usou dos piores métodos para ascender ao poder na Alemanha, perseguindo mesmo opositores, pressionando, ameaçando. Então ele usou muito da violência para ir ascendendo. Isso o povo não via, né? Isso foi tudo por baixo dos panos. Então, em 34, Hitler é nomeado Führer, significa o guia do povo, e ele vai se proclamar o novo agora imperador da Alemanha. Vai dizer que a Alemanha agora é o império, né? Então era a terceira vez na história da Alemanha que lá eles vão usar o nome de império. Por isso é chamado de terceiro Reich. Então Hitler vai criar o terceiro Reich, ou seja, o terceiro império. É a terceira vez na história da Alemanha que ali será considerado um império, né, em pleno século XX. Ok? Então, de um soldado magrelo na Primeira Guerra Mundial, Hitler, ele vai só crescendo, crescendo, espalhando suas ideias, fazendo discursos em bares, em tavernas e ganhando seguidores, né? O apoio da burguesia, cria o Partido Nazista, é preso, escreve um livro que ajuda mais ainda suas ideias a aumentarem. Vem a crise de 29, que ferra a Alemanha mais ainda, e ele vai dizer: eu tenho a solução. E mostrando a solução para o povo, ele vai começar a ganhar apoio, tanto que finda sendo primeiro-ministro e depois se tornando o Führer, ou seja, o líder supremo do terceiro Reich, ou seja, do Império Alemão. E o que é que ele vai fazer para acabar de vez com
os comunistas, porque até então ainda existia o Partido Comunista. O que é que vai acontecer? Olha só a jogada dele. O Reichstag, ou seja, o parlamento alemão, vai ser incendiado, né, pelos próprios nazistas. Eles vão tocar fogo no prédio lá do parlamento e vão alegar que foram os comunistas. Né? Alegando que foram os comunistas, eles agora, ó, foi o que os comunistas fizeram, vamos prender esses caboclos aí, tudinho. E aí eles usam o incêndio do Reichstag para prender, e perseguir e eliminar toda a oposição política que existia sobre o partido nazista. Okay? Então, eles vão incendiar o parlamento alemão, pretexto para o fechamento, bem como o cancelamento de eleições. Sem parlamento não pode ter eleição. Então, foi uma ótima maneira dele se perpetuar no governo. Okay? Todos os partidos políticos vão ser eliminados, vai ficar só o partido nazista. A culpa é atribuída a quem? Pelo incêndio. Os comunistas, como eu já falei, que são severamente perseguidos, presos e mortos. Então ele faz uma jogada, né, para poder fazer tudo que ele queria. Eliminar a oposição, eliminar os partidos políticos e ficar sozinho no controle da Alemanha. Depois disso, além de ter a SA, né, as tropas de assalto, ele vai criar uma guarda mais elite ainda, a guarda mais próxima dele, que era a famosa SS. Essa daqui, pessoal, não tinha pena não, viu? Essa daqui era mais cruel. Era elite nazista, era a SS. Era como se fosse uma religião para ele, isso aqui. Tinha até cultos, ocultistas e tudo mais. Né? Era a seção de segurança. Era a polícia política de Hitler, que era a elite dos nazistas. Né? E para investigar, né, a polícia secreta deles era a Gestapo, ou Gestapo. Ok? Ambos para perseguir opositores ou ameaças ao regime. Então, pessoal, quem fosse aí considerado uma ameaça a Hitler, aos planos nazistas de controle na Alemanha, era eliminado. Não tinha boquinha não, ok? Em 1935, começa de maneira propriamente dita a perseguição aos judeus, né, com as leis de Nuremberg. O que é que determinava as leis de Nuremberg? Restrição da cidadania e direitos aos judeus. Ou seja, se os judeus antes podiam ter os mesmos direitos políticos e de cidadania dos alemães normal, agora não vão ter mais. Ok? Os direitos políticos deles vão diminuir bastante. Tanto que não vai ser mais permitido o casamento entre judeus e não judeus. Os judeus vão começar a ser tratados agora como uma raça inferior. Em 1938 nós temos a Noite dos Cristais, onde 5.700 estabelecimentos judaicos, entre eles 267 sinagogas, que são as igrejas judaicas, né, foram depredados, né, como um prenúncio posterior do Holocausto. O Holocausto é o nome que a gente usa para o massacre dos 6 milhões de judeus ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então a perseguição aos judeus será ferrenha nesse sentido. Ok? Ó, aqui algumas imagens, né? Eles colocavam nos comércios judeus, alemães, não compre dos judeus. Né? Essa mulher aqui, sou uma porca, dormi com um judeu, uma mulher alemã, sendo humilhada porque teve um relacionamento com judeus. Sinagogas, prédios usados pelos judeus sendo destruídos. Chamaram de Noite dos Cristais por causa da questão dos vidros quebrados, né? As igrejas, os prédios, tudo sendo destruídos. Placas humilhando e expulsando os judeus. Então, ser um judeu na Alemanha, nesse período aqui, de 35 até 45, foi algo terrível. Algo que a gente não consegue nem imaginar. Né? A gente assiste filmes, o menino do pijama listrado, algumas coisas para a gente ter uma noção, mas nada se compara ao verdadeiro sofrimento que esse povo passou, ok? Ó, outras coisas que eles vão fazer aí, ó. Doutrinação através de educação, né? Que a gente vai ter a figura do famoso Goebbels. Goebbels, pessoal, era o ministro da propaganda alemã. Ele era o responsável por fazer com que os alemães amassem Hitler, né? Vissem só coisas boas nele. Não era o cara, era mestre na propaganda, vai usar o cinema, vai usar o rádio para melhorar a imagem de Hitler. Então, vai controlar a educação, a propaganda, toda ela para enaltecer a figura de Hitler.
criação de obras públicas, investimento na indústria de guerra, indústria bélica, né? Criação de leis trabalhistas, para controlar aí os sindicatos, os trabalhadores, e limitação de salários, né? Ninguém pode ter um super salário, tudo vai ter um teto aí para que ninguém ganhe demais, ok? E aí a gente chega a um dos motivos que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. O estopim da Segunda Guerra Mundial foi isso aqui, ó, que em 1º de setembro de 39, Hitler vai invadir quem? A Polônia. Foi esse fato aqui que gerou a Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Então, em 38, ele vai invadir a Áustria, o famoso Anschluss, que foi chamada a invasão da Áustria. Em 39, vai invadir a Tchecoslováquia, por causa dos alemães sudetos. Ele diz, ó, gente, onde tiver um alemão, uma nação que tem alemães, povo ariano, eu quero unificar. E aí ele vai invadir a Tchecoslováquia. Você fica, Bruno, e os outros países fizeram o quê? Quando ele invadiu a Áustria, invadiu a Tchecoslováquia. Bom, a França e a Inglaterra chegaram para Hitler. Hitler, que é isso aí? O que você está fazendo aí? Ele disse, tá bom. Só invadir a Áustria e a Tchecoslováquia, não vou invadir mais nada não. Hitler assina um documento dizendo que não ia mais invadir nada. Ia ficar só com o que ele tinha invadido. Preste atenção, Hitler assinou um documento, um acordo com a Inglaterra e a França, países campeões da Primeira Guerra Mundial, de que ele não iria invadir mais nenhuma nação. Ok? Então, por isso que as outras nações não fizeram nada quando Hitler invadiu a Áustria e a Tchecoslováquia. Não, vamos confiar nele, ele não vai mais invadir ninguém não. Todo mundo enfraquecido dentro da Primeira Guerra Mundial e ninguém queria uma Segunda Guerra Mundial. Então aceitaram essa expansão de Hitler. Quando eles voltaram para as suas nações, Inglaterra e França, quando chegou em setembro de 39, Hitler invade a Polônia. Aí agora não tem mais jeito não, desrespeitou um tratado que fez com a gente, e por isso a Segunda Guerra começou. E Hitler descumpriu esses tratados, e aí a França e a Inglaterra vão decretar guerra contra a Alemanha. Ok, pessoal? Até a nossa próxima parte.